Aconteceu uma coisa surpreendente em minha carreira que que se eu falasse isso pro Ed do passado eu ficaria deveras impressionado, que um corte meu viralizou entre a galera do MBL, onde eu falo um pouquinho sobre dinheiro, sobre a expressão favela venceu. E aí esse vídeo circulou um pouco em alguns lugares da internet, estão circulando em alguns lugares. E aí, até para não deixar que as outras pessoas falem sobre mim, eu quero comentar um pouco o que eu falei aqui, tá? Mas eu vou só dar um contexto aqui. Esse corte daqui específico que eu vou mostrar para vocês, eu tava falando sobre reserva financeira, tava falando sobre guardar dinheiro. E aí, no meio do caminho, que a gente tava sobre isso, importância de guardar dinheiro, importância de ter uma reserva financeira, um cara virou pra mim e falou assim: ah, mas pobre não precisa guardar dinheiro, não consegue guardar dinheiro, né? Pô, tá falando sobre guardar dinheiro, mas o pobre não vai conseguir guardar dinheiro, o pobre vai ter mais. Como se, tipo, o pobre fosse algo impossível pra pobre, né? E aí foi onde eu bati falando que, pô, que é principalmente quem é pobre, quem tem dificuldade a crédito, quem tem dificuldade de dinheiro, quem tem qualidade de vida mais difícil, né? Principalmente das classes sociais C, D, E. As pessoas que mais precisariam ter uma reserva de dinheiro ou ter pelo menos um acesso a algum crédito para caso de emergência, certo? Eu vou mostrar o corte aqui pra vocês e aí eu já entro no ponto aqui da gente falar, tá bom? Cresceu na fortuna da facção. Ó, Cara que nunca passou uma vontade na vida. Opa, é verdade. Nunca passou uma miséria na vida. Tá no vídeo errado aqui, tá no vídeo do Arthur. Você fudido falando isso? Esse filho da puta. Vou botar. Calma, errei. Cara, ele não precisa de Oruan, ele não precisa de Rariel, ele não. Deus me livre, ele não precisa do Podpah. Ele não precisa do Podpah, ele não precisa do Podpah falando favela venceu. Desculpa falar, mano. Favela venceu o caralho. Aí. Assistiu o Podpah falando favela venceu, favela venceu ao caralho. Você tá morando na porra de um barraco, sem saneamento básico. Tem que botar grade na tua janela. Com medo que seu vizinho pode pegar a porra da tua janela e roubar tua TV. Tendo que dormir ouvindo funk alto. Filha da puta tocando MC Rariel até 3 da manhã, Oruan, tu tentando dormir que tem que trabalhar cedo amanhã. Favela venceu o caralho, venceu o quê? Filha da puta do Podpah tá comendo no dom, tá vivendo do bom do melhor. Favela não venceu, você continua quebrada, fudido. Favela venceu é o caralho, irmão. Favela venceu é o caralho, é o caralho. A favela continua na merda. Quem tá bem é o Igão e o Místico fazendo fortuna, passando pano pra Comando Vermelho. A favela venceu é o caralho. É o cara que ganha 1.500 conto, ele não precisa do Podpah, ele não precisa do Uruan, ele não precisa da Anitta, ele não precisa da Ludmilla. Ele precisa saber, mano, que ele precisa ter uma porra de uma grana reservada, mano. É esse cara que precisa ter, às vezes, 5 mil reais na conta dele, mano. Precisa ter 1.000 reais na conta dele. Se um dia a mãe dele ficar doente, pra ele pagar a porra do Uber pra levar a mãe dele pro postinho. Esse cara precisa ter crédito, porque às vezes vai ter que passar a porra do Uber no cartão de crédito pra levar a mãe dele pro postinho pra mãe dele não morrer. Esse cara que precisa da porra da reserva financeira. Esse é o ponto que eu tava falando. A representatividade da porra da favela é o caralho. Esse filho da puta cresceu na fortuna da facção. Isso é Nunca verdade. passou uma vontade na vida. Nunca Isso passou é uma uma verdade. miséria na vida. Pô, quem acha Você que o Oruan fudido foi falando ferrado isso. tá maluco. Esse filho da puta Tá estourando maluco, champanhe faz ideia. caro, comendo em restaurante caro. Sabe? Ouvindo as músicas de merda desse filho da puta falando que a favela venceu sem que você tá na merda ainda. Achando que a tua riqueza é a porra de um Nike. Achando que você venceu porque você parcelou em 12 vezes a porra de um Nike. E quando teu pai cair da porra da escada na obra, quebrar a perna, tu vai ter que carregar ele nas costas ou ele vai com a perna quebrada na moto pra porra do postinho, porque você não pode pagar a porra do Uber, porque você tá com 3 cartões endividado pra pagar Nike Air Max, Nike TN, pagar óculos da Oakley. Porque tu entrou na porra desse papo de favela venceu e achou que isso era gastar dinheiro de louco. Essa é a parada que a gente precisa entender, mano. Bom, e aí esse corte daí viralizou, Renan reagiu, Mamãe Falei reagiu, algumas páginas de cortes do MBL reagiu, a galera da direita reagiu, isso daí viralizou em vários lugares, né? Muito doido eu fazendo react a mim mesmo. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre essa expressão, né? Favela venceu. Eu acho que é uma parada que a gente precisa falar a respeito, assim, e até mesmo quando você vai atrás de onde vem esse conceito. O conceito favela venceu, ele vem muito desse conceito do cara que conseguiu sair de um lugar de pobreza, conseguiu ir para um lugar onde ele consegue ter acesso a coisas, né? Acesso a uma boa moradia, acesso a um bom meio de transporte, uma boa qualidade de vida, a educação, a saúde, a boa comida, a
crédito, a dinheiro, é o cara que ele vence, então ele posta a favela venceu, que é um cara que ele sabe de onde ele saiu, e ele acaba ascendendo monetariamente. E quando a gente vai falar um pouco desse conceito de favela venceu, favela, essa grande parada, é uma parada que a gente precisa entender que durante muito tempo, a favela, ela foi tratada, as pessoas da favela, os moradores de favela foram tratados como pessoas à parte da sociedade. Então sempre existiu um preconceito muito grande contra o morador de favela. Como se o morador de favela todos eles fossem bandidos e criminosos. Como todos moradores de favela fossem pessoas de caráter duvidoso. Como se fossem pessoas que não são pessoas de verdade, né? Tratados como a margem da sociedade, pessoas tratadas como pessoas que não mereciam ter a mesma dignidade, o mesmo respeito, porque eles eram favelados. Então, o favelado ainda é até hoje uma forma de xingamento. Quantas vezes você já não ouviu alguém falando, vai, ô seu favelado, olha lá o favelado, não sei o quê, como se fosse uma aqui, ó, segregação socioespacial, total, total. Sendo que são pessoas que não escolheram estar ali muitas vezes, pessoas que nasceram na condição de pobreza, que elas não tiveram acesso a diversas coisas que nós temos de classes mais privilegiadas, classe B, classe A, até mesmo quem é classe média baixa, a qual eu me identifico, né? Que é quando você consegue ter acesso pelo menos à educação, quando você consegue ter acesso a um colégio particular, quando você consegue ter acesso a uma faculdade, quando você consegue ter segurança alimentar na sua casa, quando você tem pai e mãe presente, educados e que passam educação para você, educados no sentido de ensino superior completo, ou pelo menos ensino médio completo. Então a gente está falando de como tudo isso são condições, né? Então durante muito tempo, essas pessoas elas foram segregadas, cara. Foram. Então durante muito tempo eu ouvi favelado como um xingamento. Muito forte. Muito forte. E aí, cara, eu vejo hoje que a gente conseguiu trazer essas pessoas para o debate, porque muitos deles tiveram acesso simplesmente via internet. Quando a gente começou a ter internet, e eu falei isso aqui até num corte que a gente subiu, né, falando sobre tipos de pobreza, a gente começou a ter acesso à realidade dessas pessoas, né? A pessoa que tem um celular na mão, a pessoa que tem um Instagram, que tem um TikTok, que tem acesso ao YouTube, filmando a realidade deles, conversando sobre a realidade deles, falando sobre a realidade deles, e a gente começar a entender um pouco disso, a gente conseguiu quebrar muito desses tabus, a gente conseguiu quebrar muitos desses preconceitos. Essas conversas foram trazidas, diversas pessoas trouxeram esse debate, e acho que foi um debate muito importante. Porém, é importante a gente também entender hoje que tem muita gente que faz fortuna às custas da favela. E, gente, esse termo de favela venceu, eu acho que ele é realmente muito ruim, porque a favela só vai vencer quando não existir mais favela. A favela vai vencer quando não precisar mais existir favela, quando tiver saneamento básico, quando tiver asfalto, água encanada, quando a rapaziada não precisar fazer gato de luz, gato na internet. Essa é a parada importante da gente entender. E a gente confunde muito, e vejo muita gente que confunde, achar que favela venceu é ter acesso a crédito. Favela venceu é ter acesso a poder parcelar compras, a poder comprar coisas. E mesmo sabendo que sim, pô, o pobre, ele merece ter coisas, o pobre merece ter um bom celular, o pobre merece ter uma boa televisão, merece ter uma boa roupa, um bom calçado, merece ter dignidade. Mas a gente precisa também entender, bicho, que é importante cobrar, ou exigir, ou esperar que essa mudança aconteça, cara. Porque tem muita gente que fica rica em cima da favela. Porque assim, me revolta, é uma parada que eu até postei outro dia no Twitter, me revolta ver funkeiro, influenciador, pessoas que vieram da pobreza, que vieram da miséria, que conseguiram ascender e hoje vivem de fortuna,
fazendo propaganda pra Blaze, né? Fazendo propaganda de jogo. Pegar podcaster, que é conhecido por ser o maior podcaster da classe C, faz propaganda de Blaze. Jogo de aposta. E aí o cara que já tá afundado até o pescoço de dívida, de dinheiro, de falta de acesso às coisas, o cara tá com a fatura do cartão estourando e aí precisa fazer uma compra de emergência e aí ele não consegue mais fazer a compra, entra no desespero, olha e fala assim, porra, essa aposta daqui pode salvar minha vida, né? Porque no pior que ele esteja, ele acha que vai conseguir salvar a vida dele através de um jogo do tigrinho, de uma bet. E aí esse influenciador que já teve na miséria, que sabe a condição que esse cara tá na miséria, ele faz uma propaganda de jogo de aposta. Sabendo que vai jogar aquele cara mais ainda na miséria, ficar rico através de cláusula de pobreza, de bet, da galera que alçou ele lá, o funkeiro, o influenciador, o podcast, né, o podcaster, o cara que sabia das condições que aquelas pessoas estavam, que sabe daquelas condições que estão, e ele fica mais rico ainda, deixando aquelas pessoas afundadas na pobreza. É a galera que defende, né, ou pelo menos finge, né? Eu nem vou entrar muito nesse critério, né? Mas que não entende, né, o quanto que a guerra de facção, os morros ocupados por facções, por milícia, como isso acaba com a vida do morador de lá. Como os paredões de funk que rolam na madrugada. Porra, cara, quantas vezes a gente já não viu isso? Gente querendo dormir e rolando um baile funk torando no meio da quebrada, onde o morador não pode dormir, não pode ter direito ao silêncio, não pode ter direito à paz. O cara já trabalha 6x1, 14 horas por dia, em subemprego, volta pra casa dele, tá querendo dormir. Mano, paredão de São torando na rua dele. Torando, torando, torando. O cara também não tem acesso à segurança também. O cara ter medo, porque o lugar onde ele mora ainda tem assalto dentro da quebrada. E aí, o Estado não sobe lá, o Estado não chega lá. O cara saber que, peraí, se ele tiver um problema de saúde, ele vai ter que descer o morro pra chegar até o postinho. E quanto tempo ele vai demorar pra descer esse morro? Ou quanto tempo ele vai demorar pra atravessar a favela? Quanto tempo ele vai demorar a chegar lá? Ou quanto tempo ele vai... E qual que é o acesso que ele tem a mecanismos do Estado de lazer, do esporte, e não tem. Às vezes é um futebol, é uma quadra de futebol da comunidade, olha lá. Então, assim, é uma parada muito, muito difícil, assim, porque eu acho que, assim, eu entendo quando você vai falar a favela venceu, e quando você pede respeito ao morador de favela, porque eu acho que, de novo, cara, é importante a gente sempre pegar por isso, não é porque o cara é pobre, porque o cara mora numa condição de pobreza, que ele não merece ter dignidade, que ele não merece ter respeito, que ele não merece ser tratado bem, que a gente não deve olhar ele e tratar ele como um cidadão normal. Porque isso realmente acontece, ainda existe esse tipo de preconceito. Existe um conceito que, se você for pesquisar, você acha que é o conceito de pessoas invisíveis, né? Que são pessoas que trabalham em subemprego, pessoas que trabalham como porteiros, como faxineiros, e eles não são sequer tratados como pessoas, né? São pessoas que não recebem bom dia, não recebem tratamento decente. E se a gente não for entrar também no próprio tratamento da polícia, né, gente? A gente sabe como é que a polícia entra em Alphaville e a gente sabe como a polícia entra na favela. É completamente diferente, né? Tem favela que o SAMU não sobe, tem favela que o entregador não sobe, tem favela que o Uber não sobe, tem favela que o correio não sobe. Então, é um lugar onde muitas pessoas são privadas da dignidade, né? E muitas vezes, óbvio, né, que tem favelas e favelas, do mesmo jeito que a gente, quando a gente falou aqui, tem pobrezas e pobrezas, tá? Eu já visitei 3 favelas na minha vida, tá? Uma mais do que as outras. E
sei pouco, porque nunca morei na favela, tá? Posso falar poucos. O que eu sei são de amigos meus, o que sei são de vivências que tive com alguns moradores e de visitas que eu fiz, tá bom? Mas o que eu sei é que a gente precisa sempre pensar e focar em qualidade de vida, irmão. Qualidade de vida. E tem muita gente que enriquece hoje com esse discurso. De várias formas, seja através da música, seja através de consumo, seja através de jogo, né? E aí, a gente precisa entender também que é importante lembrar que prioridade tem que ser prioridade, cara. Prioridade é educação. Prioridade é trabalho digno. Prioridade é saneamento básico. Prioridade é asfalto. Prioridade é qualidade de vida. É saber que o cara vai conseguir dormir, ele vai ter direito a um sono decente, cara. Ele vai ter direito a um sono decente. Ele vai poder dormir o tempo que ele precisa, no mínimo umas 8 horas, porque ele vai ter que encarar uma jornada absurda de trabalho. Que a mãe que encara uma jornada dupla, seja no trabalho, e depois chegando em casa, tendo que às vezes cuidar sozinha de 2, 3 filhos, lavar roupa, passar, dar pra alimentar, ela vai poder ter dignidade pra dormir, e não vai ter que aguentar um funkeiro fazendo show na beirada da casa dela, baile torando na beirada da casa dela. Então acho que assim, esse conceito de favela venceu, ele é, de certa forma, o jeito que o cara usa de troféu, né? Pra ele poder ver que ele saiu de uma condição muito difícil de vida e foi pra uma condição melhor. É o cara que conseguiu comprar um apartamento pro pai dele, é o cara que conseguiu comprar uma casa própria, é o cara que às vezes conseguiu sair de uma periferia e ir pra um bairro menos periférico. Quantas pessoas não comemoram de poder sair de Cidade de Tiradentes pra ir pro Arthur Alvim, pra ir pra Itaquera, pra ir pra perto do metrô, né? Quantas pessoas não comemoram se conseguir chegar a morar num carrão, num Tatuapé, que mesmo sendo Zona Leste ainda é considerado classe alta, né? E nem são bairros de classe alta, né? Mas são considerados bairros de classe alta. Então, quando eu ouço esse conceito do favela venceu, eu entendo ao ponto do cara que ele vê, ele olha, porque assim, gente, pra esse cara é um troféu. É um troféu mesmo, que o cara fez, porque assim, é lutar contra a correnteza, que tá tudo contra ele. Tá tudo contra ele. Sabe? Tá tudo contra ele. A educação tá contra ele, a polícia tá contra ele, o Estado tá contra ele, o acesso básico às coisas estão contra ele, ele não consegue ter acesso às coisas, briga contra tudo, sabe? É tudo isso. E aí quando o cara consegue comprar uma casa, comprar um carro, ter o espaço dele, é foda. Favela venceu, não é você... Pô, João Lucas, se quiser falar pra mim o que eu tô errado, você pode falar, tá? Se você acha que o pobre da favela não precisa ter acesso à educação, à saúde, a tudo, porra, tudo bem, tá? Aí eu entendo. Favela venceu não pode ser você comprar um Nike parcelado em 12 vezes porque abriu uma linha de crédito pra você, né? Não é você estar num lugar que não tem saneamento básico e comemorar porque comprou produto da Virgínia, porque comprou uma TV nova, tipo, pô, sim, você venceu, você teve acesso a uma coisa muito foda, né? Pra muita gente, favela venceu é uma laje, saca? É ter uma parede bonitinha, sabe? Com reboco, com tudo arrumadinho, organizadinho, fiação organizada, sem risco de incêndio, sabe? E isso pro cara pô, é uma vitória. Mas isso não quer dizer ainda que isso sabe, traz uma vitória, porque o espaço existir ainda é foda, entendeu? O espaço existir é uma derrota, é uma tristeza, né? Você olhar que aquelas pessoas vivem à margem da sociedade, vivem com risco de desabamento, vivem com medo de um alagamento, vivem com medo, sabe, de que a próxima chuva, que possa ter um incêndio, né? Que ó, tua visão é boa, mas quem mora na favela não não tem a mente favelada, sabe? Muita coisa tá assim, porém os caras destroem, colocam uma cesta de basquete, cola e some na hora. Cara,
Eu já falei aqui algumas vezes, muito forte, assim, que pobreza, ela não é um estado só material, cara. Um mano falando aqui, pô, tem que ter show de MC na favela assim. Cara, ninguém tá falando que não tem que ter show ou acesso à cultura. Do mesmo jeito que eu acho que tem que ter acesso a esporte, tem que ter acesso a praças, espaços públicos que possam ser frequentados, tem que ter acesso a transporte, tem que ter acesso a tudo, cara. Pode ser show de MC, não tenho nada contra funk, não tenho nada contra rap, não tenho nada contra, eh, sei lá, trap, sabe? Pô, pode ter show do que for, mas tem espaço, tem horário, tem onde, né? Agora pergunta pra mim, por que que não tem show no meio do Higienópolis, na frente dos prédios de Higienópolis? Porque quem controla o dinheiro controla o que acontece ali, cara. Se um desembargador que começa a ter um som um pouco mais alto na frente da casa dele, cara, a casa cai. Tu vai pra um bairro rico, o silêncio impera. Tu vai pra uma quebrada, não existe silêncio, meu amigo. Não existe acesso a silêncio. Você entende o que eu tô falando? Não existe acesso a descanso, tá? Então, até perdi a linha do que eu tava falando ali atrás. Eu acho que essa é a parada. A pobreza, ela não é um estado só material, ela é um estado, às vezes, espiritual, é um estado moral, é um estado intelectual, né? É um estado de educação, educacional. Que às vezes você não tem. Pô, eu já falei 1000 vezes aqui, pô, a primeira vez que eu tava na. Teve uma vez que eu tava na casa dessa minha ex-namorada, que tinha muito dinheiro, né? E um dia eu vi o pai dela sentando com ela e perguntando pra ela como é que tava o dinheiro guardado dela e os investimentos dela. Eu falei, ui? Teu pai te ensina isso? E aí eu comecei a reparar a quantidade de vezes que ela sentava com os pais dela e o pai dela conversando. E era um cara que tinha muito dinheiro, tinha trabalhado em banco, tinha acesso a várias coisas da alta sociedade. E o cara falando, tipo, pô, você tem aqui, pô, vai fazer isso na sua carreira, toma cuidado, eu conheço o pai do Carlinhos, que pode dar um acesso pra você, vamos conversar com fulano, que pode ter uma oportunidade pra você. Eu falei assim, caraca, mano, o cara tem uma rede de contatos, ele tem acesso, ele tem conhecimento, ele tem dinheiro, coisas que fazem a pessoa, encaminhar sabe, para os lugares, sabe? Facilidades, acessos. Essa é a parada. Às vezes o cara pobre, ele não sabe o que é um DPVAT, sabe? Ele não sabe quais são os expostos. Tem até um vídeo que viralizou outro dia de uma menina falando que ela não sabia que tinha que pagar um DPVAT. É uma pessoa que não sabe o que é coisas básicas. Porque o cara às vezes tá lutando pra pagar o almoço, sabe? Que na verdade isso é o básico, né? Isso daí é muito o básico, né? Então, essa que é a parada que eu tô falando, assim. O cara às vezes precisa guardar dinheiro pra ele ter acesso à educação, pra ele ter acesso à cultura. Pô, quantas pessoas não moram em lugares que são pobres? E, pô, quando eu fiz uma série sobre vídeo sobre morar sozinho, eu vi muita gente falando isso, cara. Tinha pessoa que morava em lugar sem contrato de aluguel. E o cara, tipo, assim, cara, eu pergunto pra esse cara, você não tem contrato de aluguel? Você não tem contrato de aluguel? O cara não. Eu falei, o que acontece se o dono da casa quiser te despejar? Ah, mas pode isso? Isso é óbvio que pode, irmão. Óbvio que pode, o cara não sabe. E, gente, eu não acho que pobre é tonto, não acho que pobre é burro, pelo contrário. Pelo contrário, mas tem muita coisa, às vezes, que a gente não sabe. E eu falo por isso, assim, que minha família tinha acesso a X coisas. Quando eu consegui entrar na faculdade, quando eu comecei a ter, guardar dinheiro, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a conhecer pessoas, acessar outros círculos, eu comecei a olhar e falar assim, cara, como é que eu não sabia disso? Como é que eu não sabia que existia isso? Como é que eu não sabia que podia isso? Como é que eu não sabia que podia aquilo? Cara, eu nunca ouvi falar disso. Caraca, existe isso? Você começa a ter um conhecimento de um mundo que você olha. Investimento dos meus pais até pouco era poupança. Pra muita gente, cara. Pra muita gente, investimento era dinheiro embaixo do colchão. Aqui, ó, não ter contrato de aluguel é a norma. Então, mas não deveria ser. Você concorda comigo, Semet? Você concorda? Vamos concordar comigo?
Que não deveria ser, o errado não deveria ser o certo, que nem você tá falando? Tipo, o errado não deveria ser o certo? A gente não deveria normalizar isso, sabe? E de novo, a gente ainda tá falando de um tipo de pobreza, né? E aí, quando a gente tá, às vezes, exaltando, quando a gente tá. Óbvio que esses caras se sentem representados, é do caralho se sentirem representados, é do caralho um cara que viveu à margem da sociedade se sentir representado através de uma música, se sentir representado através, sei lá, de um influencer que ele viu que cresceu. Mas o que me deixa louco é esse influencer crescer, em vez desse influencer virar pra esse cara da quebrada e falar assim, pô, velho, vamos estudar, vamos se empoderar, vamos aprender, vamos achar um jeito de você ganhar uma grana, de juntar uma grana, de cuidar da tua velha, vamos cobrar do Estado acesso, vamos cobrar do Estado de olhar pra vocês. Não, use meu cupom na Blaze. Porra. E, gente, quantos funkeiros não são patrocinados por Tigrinho e por Bet? Quantos funkeiros não fazem fortuna com esse papo de Favela venceu e nem pintam por lá, sabe? Ou não cobram esse tipo de mudança. E, porra, sabe? É muito louco de vocês olharem isso. Por isso eu tô falando, é um discurso muito perigoso, entendeu? Então a gente tá. Eu colocaria essa frase no tempo contínuo. A favela está vencendo. Ou seja, não significa chegando nesse lugar de conclusão. Estamos no meio de um processo, mas sim a favela vem vencendo. Eu não sei, John. Eu não sei se vem vencendo, né? Não sei. Não sei. Mas eu acho que é importante é isso, né? Essa luta é perdida. Os caras preferem acreditar em mano que vende curso e vender curso. Né, cara? Pô, vocês viram como o Marçal era aplaudido quando entrava na quebrada? Né? Sabe? Um cara que foi acusado do que ele foi acusou, né? Do que ele foi acusado, né? Do que ele fez, chegou sendo aplaudido, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante a gente olhar, e acho que esse é o papo que a gente deveria ter, é assim, irmão, a condição que você tá, ela é ruim, velho. E a gente precisa dar perspectiva. Porque é uma coisa que essas pessoas não têm, cara. A gente tem um número cada vez maior de homens, e esse canal é voltado para o masculino, que abandonam o estudo. A gente tem um número cada vez maior de pessoas que estão no subemprego ou em empregos de escala 6 por 1, sem perspectiva de conseguir construir um bom emprego, uma boa carreira ou nada do tipo. Pessoas que estão aí na uberização, presos em aplicativo, porque a única perspectiva que esse cara tem de ganhar alguma grana é através do aplicativo. E aí, pô, sem poder descansar, sem poder parar, porque se o cara para ele não tá ganhando dinheiro. É foda, cara. É foda. Então eu não consigo olhar. Quem tá vencendo na favela hoje é isso, cara. É traficante, miliciano, funkeiro. Esses estão vencendo, cara. Esses estão vencendo pra cacete, bicho. E o influenciador que saiu de lá que tá vendendo Tigrinho, Blaze, Bet. Tá ganhando grana às custas dessa galera, né? E acho que é isso, assim. Acho que é importante é isso, cara. É a gente cobrar de olhar que esse lugar precisa de educação. Esse lugar, ele precisa de acesso. Esse cara precisa conseguir chegar no trabalho dele rápido, né? Esse cara precisa ter qualidade de vida, saneamento básico, dinheiro. Precisa ter luz, água, gás. Sabe? É isso que o maluco precisa, bicho. Uns 3 conhecidos largaram a escola pra ir pro crime. É complicado. É isso, entendeu? É isso.